Salve, amigos ligados no canal Abeco Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar o doutor Jarbas Bonetti Filho, professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenador do LOC, o Laboratório de Oceanografia Costeira. Então, se liga no canal, fique com a gente, curta, comente, compartilhe. Salve, amigos ligados no canal Abeco Consciência. Estamos de volta hoje com o professor Jarbas Bonetti. Tudo bem, Jarbas? Tudo jóia, Ricardo. Prazerzão estar aqui com vocês. Jóia, o prazer é nosso. Muito bom te receber aqui no canal Abeco Consciência, né, que tem o objetivo da divulgação científica, da curadoria da memória científica e esse debate, esse bate-papo informativo, trocando ideias e levando aí ciência e tecnologia para a sociedade de uma maneira gratuita, fácil, acessível aí pela plataforma do YouTube, né? Só lembrar uma coisa, que o YouTube, às vezes, ele tira os likes e tira os inscritos. Eu não sei o que acontece, eu sempre escrevo para ele lá na ajuda do feedback. Às vezes um programa está com 17, 20 likes, de repente cai para 1. Né? Então é um problema de algoritmos deles, não sei. Mas só para deixar esse recado aí para a plataforma do YouTube. Não que a gente se prenda a isso, né? Nós somos de uma geração antes do like, né, Jarbas? Então, isso Exato. Não faz muita diferença para a nossa vida. O que faz a diferença é essa interação, esse bate-papo que acrescenta realmente na nossa vida profissional e intelectual. Então, já agradeço de novo você, representando a família Bonetti. Já fica o convite para a Carla, né? Mas vamos começar, Jarbas, pedindo para que você fale um pouco sobre você e sua carreira. Não, perfeito. Primeiro, quero agradecer com muita sinceridade esse convite que foi feito. Para mim é uma grande satisfação estar contribuindo com essa iniciativa sua, muito interessante, né? Você que já tem um contato aí há bastante tempo, a gente tem uma história que teve alguns momentos de convergência, né? E depois você se mudou para a Bahia, continuou aí a sua carreira, depois tem uma passagem com a gente aqui em Santa Catarina, no nosso laboratório, e é muito, enfim, é prazeroso ver, enfim, os nossos colegas dando seguimento a uma história que começou lá atrás na Abeco, há muito tempo atrás, e nesse momento eu estar envolvido numa galeria de pessoas que muitas me influenciaram e que há quase 30 anos eu tenho acompanhado, é uma satisfação muito grande. Então, agradeço o convite, né? E, enfim, desejo muito sucesso para a continuidade desse projeto. Mas falando um pouco sobre a minha trajetória, a minha opção científica, ou por seguir uma carreira nessa linha, ela é bastante precoce, né? Eu há 2 anos defendi um memorial para professor titular na Universidade Federal de Santa Catarina e tive a oportunidade de fazer um resgate, né, dessa trajetória. É interessante que você fica buscando conexões, fica tentando ver as coisas que influenciaram você a tomar, enfim, alguns caminhos. E eu lembro de ter começado o meu memorial dizendo que, enfim, foi em torno de 7, 8 anos de idade que eu percebi que eu queria seguir esse caminho científico e por influência, né, do senhor Spock, da USS Enterprise, oficial de ciências da nave, e que tinha, enfim, aquela postura no programa de sempre estar usando o raciocínio, a lógica, sempre muito interessado em desvendar, enfim, os segredos, no caso aí do universo, e explicar os fenômenos que estavam acontecendo. Eu achei isso absolutamente maravilhoso, né? Imaginei ter uma vida, né, na qual você tenta desvendar os segredos das coisas como atividade profissional, é algo muito interessante. Então eu segui nessa linha, né, sempre nas feiras de ciências, buscando fazer trabalhos astronomia, dinossauro, vulcão, terremoto, enfim, essas coisas que atraem, né, as crianças também me atraíam muito. E quando chegou na época da
do vestibular, eu tenho que fazer física, pareceu ser aquela ciência que tinha uma convergência maior, né, com essas coisas que eu gostava. E eu tive os primeiro ano e meio, talvez, de muita satisfação no curso de física, eu fiz na PUC de São Paulo, onde as disciplinas eram de mecânica, ótica, acústica, física experimental, né, uma série de coisas bastante concretas mesmo, de tentar, enfim, compreender os processos que ocorrem na natureza. Só que lá para metade do curso, eu cheguei a concluir um terço do curso apenas, começou a entrar um grau de abstração um pouco forte, eletromagnetismo, mecânica quântica, teoria da relatividade, e eu pretendia complementar essa abstração com algo, enfim, um pouco mais fruto de uma reflexão a respeito das coisas, né? E aí eu prestei o vestibular para filosofia. Na USP, na época a gente podia escolher vários cursos, se não passasse no primeiro, tinha segunda, terceira opção. Aí eu acabei passando, né? Foi um vestibular que eu fiz de maneira bastante despretensiosa, acabei passando, mas na segunda opção, que era geografia. Aí eu falei, bom, já estou aqui mesmo, curso noturno, não vai atrapalhar a física, deixa eu fazer. Aí eu comecei a fazer geografia e física em paralelo, e cada vez mais fui gostando do aspecto mais o objetivo do ponto de vista da observação da natureza, da geografia, né? E com disciplinas como geologia geral, geomorfologia estrutural, processos climáticos, e fui perdendo um pouco de encanto com a física. E, no final, acabei desistindo do curso de física, concluí a geografia muito rapidamente, né, em 1987, e dali começou a minha carreira profissional, né, efetivamente. Durante o período de aluno de graduação, eu fiz estágio no Instituto de Pré-História, né, da USP, então a arqueologia acabou sendo um tema que me chamou a atenção. Depois eu entrei num estágio no Instituto Oceanográfico, com o professor Luiz Brunner de Miranda, né, uma das pessoas que depois vou destacar como tendo influenciado decisivamente a minha carreira. Aí continuei, fiquei 11 anos no Instituto Oceanográfico como estagiário, bolsista da FAPESP, bolsista do CNPq de iniciação científica, aluno de mestrado, e fui contratado como funcionário, né, como técnico de nível superior, né, onde durante, enfim, acho que 9 anos como técnico eu trabalhei junto ao grupo de oceanografia geológica, primeiro no laboratório de sensoramento remoto do professor Renato Hers, né, que também cuja temática acabou influenciando decisivamente as minhas opções na carreira, e depois com o professor Valdenir Furtado, que também foi um grande mentor meu, e que me puxou mais objetivamente para oceanografia geológica. E enquanto eu era funcionário do IAUSP, eu entrei na pós-graduação, né? Não existia um curso na área de oceanografia geológica, né? Era polarizado entre a física, oceanografia física propriamente dita, e a oceanografia biológica. Então eu entrei no mestrado em geografia da USP, com o tema costeiro, e comecei a desenvolver o mestrado. 1 ou 2 anos depois, surgiu a opção oceanografia química e geológica, que foi a mesma que o professor Michel, recentemente entrevistado, também na verdade não, foi o LAPS, né? Foi o mesmo que o LAPS, que também foi entrevistado, fez, né? Na verdade, nós dois somos contemporâneos, a primeira turma desse mestrado em oceanografia física com opção química e geológica. Mas o interessante, e aí acabou ficando um pouco tortuosa essa minha trajetória, é que eu estava fazendo 2 mestrados em paralelo da geografia, e depois, um ano seguinte, o da oceanografia, né, porque era o grupo que eu estava envolvido. Só que no exame de qualificação da geografia, eles sugeriram que eu passasse para o doutorado direto, porque a pesquisa estava bastante avançada, envolvia, enfim, o uso de técnicas de sensoramento remoto, que enfim, ainda estavam iniciando, né, pelo menos a análise digital, né, se fazia já muita coisa com imagens em papel, mas com processamento de dados em computador era uma coisa um pouco nova.
Então, eles sugeriram que eu passasse para o doutorado direto, e eu fiquei naquela situação complicada de estar prestes a terminar o doutorado antes do mestrado, né? E aí ia ser uma situação muito atípica. Eu resolvi inverter, falei, então, de segurar um pouco o agora doutorado, terminar o mestrado e, enfim, depois o doutorado. E no final, eu acabei terminando o mestrado em 95, né, em oceanografia geológica, e o doutorado em 96 em geografia física, né. No mestrado eu trabalhei com processos de dispersão de sedimentos em suspensão, plumas estuarinas, lá em Cananéia, circulação e enfim, transporte de sedimentos. E no doutorado eu trabalhei com análise espacial de imagens de satélite para caracterizar ambientes costeiros impactados, né? No caso foi a Baixada Santista, a área de estudo. Logo que eu concluí o doutorado, né, apesar do ambiente estimulante, do IOUSP, dos bons amigos que eu fiz e que ainda mantenho lá, eu estava buscando um espaço como pesquisador, um pouco mais de autonomia, né? Então, lá eu era técnico e surgiu a oportunidade de me transferir para a Universidade Federal de Santa Catarina. Primeiro eu vim por alguns meses como bolsista recém-doutor, que era uma modalidade que o CNPq tinha na época. Depois eu fui contratado como professor, tive a oportunidade de fazer um concurso e estou aí, né, desde 97, né, como professor da UFSC, primeiro vinculado ao Departamento de Geociências, né, e mais recentemente, né, há cerca de 3 anos atrás, o grupo da oceanografia se deslocou para uma nova unidade que tem o status de departamento, mas é uma coordenadoria especial de oceanografia. Então essa enfim, esse é o caminho, né, não muito linear que eu fiz, mas que na hora que a gente faz uma reflexão aí no tempo, a gente percebe a existência de uma série de conexões, como uma coisa foi puxando a outra. E eu tive a felicidade de acompanhar o crescimento da oceanografia na UFSC, porque quando eu cheguei, sobretudo na área abiótica, não existia muita tradição de pesquisas vinculadas às ciências do mar. Existiam alguns colegas que, de maneira dispersa e isolada, faziam pesquisas em centros e departamentos distintos, né? E eu pelo próprio interesse do então reitor, né, em estimular essa área, eu acabei propondo e coordenei o projeto de criação do curso de oceanografia na UFSC, né, há 11 anos atrás. E o curso acabou tendo uma boa visibilidade. Depois me envolvi no grupo que propôs também a pós-graduação, né? Então acabou tendo houve, na minha percepção, uma migração das coisas que eu aprendi na minha fase paulista, né, e que consegui trazer, né, para fortalecer um pouco essa área na minha fase catarinense. Bacana, Jarbas. É muito legal ouvir essas histórias, as decisões, né, e os caminhos que meandrantes, vamos dizer assim, não tão lineares, mas que, na verdade, segue um fluxo muito, muito objetivamente, né? Então, já que você citou alguns pesquisadores, eu queria que você falasse um pouco mais de algumas pessoas, professores, pesquisadores, enfim, que influenciaram a tua carreira de maneira positiva. A lista é grande, né? Claro que depois de 30 e poucos anos aí... Oi? Resumidamente, Não, eu não vou fazer uma listagem alfabética, não, né? Começando com Alberto Figueiredo, né? Não, vou tentar fazer uma síntese, mas o Alberto foi uma das pessoas, né? O Alberto, o Dieter, né? O Joel Pellerran, né? Também quaternarista na área mais continental, foram pessoas que me inspiraram, mas nas palestras, nas apresentações que eu via eles fazerem, e em alguns casos nas próprias abertas. Mas eu destacaria entre essas fontes de inspiração, né, o professor Kenichiro Sugio, né, que eu tive a oportunidade de ser aluno de disciplina dele, né, ele ministrou, foram algumas primeiras edições de Geologia do Quaternário, e eu era aluno de mestrado ou de doutorado, não lembro, fiz a disciplina, né, inclusive eu sempre conto isso para os meus alunos, quando a gente está falando sobre Quaternário,
que eu tirei nota 10, o Kennedy era bastante rigoroso nas avaliações, eu tirei um 10, o Kennedy, ele veio falou, Jarbas, muito bem, fiquei feliz com isso. Mas o Kennedy realmente ele foi uma fonte de inspiração, né, pela dedicação dele à pesquisa, pela forma como ele sempre buscava estar divulgando de uma maneira clara o conhecimento. E eu fico muito sentido de termos perdido ele há pouco tempo e queria começar essa listagem fazendo aí uma homenagem a ele. Mas mais diretamente, né, foram meus orientadores que efetivamente moldaram a minha forma de pensar. Né? Eu já citei o professor Luiz Brunner de Miranda, que é oceanógrafo físico, continua aposentado, mas continua ativo no IAUSP, e que me puxou, né, para compreender de uma maneira um pouco mais dinâmica, unindo a física com a geologia, a investigação de sistemas costeiros, né? A parte inicial da carreira na USP, na UFSC, né? Minhas primeiras pesquisas foram na área de dinâmica e sedimentologia estuarina e lagunar, né? E o professor Miranda foi quem me deu todas as ferramentas para eu poder estar trabalhando nessa linha de investigação. No mestrado, o professor Valdenir, né, o Foca, né, carinhosamente chamado pelo grupo mais próximo a ele, foi igualmente essencial, né, ele tem uma trajetória muito rica, uma contribuição para o desenvolvimento da oceanografia geológica no Brasil, enfim, bastante importante, né? E da mesma maneira, muito do que eu trouxe de geologia marinha foi fruto da minha convivência com ele, como orientando e como funcionário na época que eu era técnico do IAUSP. Então, é claro, o professor Valdir não podia ficar de fora. E o meu orientador de doutorado, ele é menos conhecido nos meios quaternaristas, ele teve uma carreira mais dedicada ao ensino do que à pesquisa, mas o professor Humberto Titarelli, ele sempre foi geomorfólogo, sempre foi uma referência de caráter, de retidão na sua forma de agir, e sempre instigou muito, né? A construção do meu doutorado foi muito em cima dos questionamentos que ele colocava, ele fazia boas perguntas, e eu consegui lapidar um bom trabalho, né? Graças diretamente à participação dele como orientador. Então, são três figuras que eu gostaria de destacar, né, por terem me orientado. É claro, além dessa, tem parcerias, né, muitas delas que já foram citadas aqui na Beco, nessa série de encontros que tem feito, ou foram entrevistadas. Como eu disse, é uma lista grande, mas é um grupo que está, enfim, há 30 anos servindo de exemplo, de referência para as pesquisas que eu desenvolvo. Tranquilo, Jarbas. É muito bom lembrar dessas pessoas, né? Então, aproveito também para deixar um abraço aqui para todo mundo que vem nos acompanhando frequentemente aqui no YouTube, todas as terças e sextas, a partir das 19 horas. É muito gratificante, né, poder estar nessa companhia, como você mesmo citou aí, uma companhia muito especial para nós que estudamos o quaternário, que nos envolvemos com a Bequa e com o quaternário, né? Então, atualmente, Jarbas, quais são as suas principais áreas de atuação? Explique um pouco sobre ela. Ok, eu tenho um foco um pouco dividido ultimamente, né? Eu tive oportunidades de realização de anos sabáticos. Aqui no Brasil, o pessoal entende como pós-doutorado por 3 ocasiões. Então, no primeiro momento, eu fiquei um ano trabalhando junto ao IFREMER, na França, né, com o professor Jacques Popolus. Depois eu passei um ano na Austrália com professor Colin Woodruff, né, e mais recentemente eu passei um ano na Itália, no ISMAR. Na Austrália foi na Universidade de Wollongong, que é o Instituto de Ciências do Mar da Itália, do Centro de Apoio à Pesquisa da Itália, o CNERI, e que com o Luca Gasperini eu consegui desenvolver uma série de pesquisas. E essas 3 áreas acabaram, claro, essas 3 experiências, na verdade, acabaram me influenciando bastante na escolha e na difusão de algumas linhas de pesquisa, né? A primeira, que
que foi lá na França, me trouxe o conceito de paisagem marinha, que foi evoluindo. Hoje eu tenho chamado de geodiversidade. Então essa é uma linha que eu tenho trabalhado, a tentativa de integrar uma série de elementos, sobretudo da camada de fundo, né? O foco sempre na oceanografia geológica, né? Então sedimentologia e batimetria primariamente podem ser organizadas de modo a permitir que você faça, enfim, a identificação de unidades que possuem características diferenciadas, que podem estar dando suporte ao estabelecimento de um determinado habitat, e também podem ser indicadores de maior ou menor predisposição de algum tipo de uso, conservação ou exploração econômica. Então, essa linha de geodiversidade, paisagem marinha, às vezes aparece como mapeamento de hábitats, né? Da camada de fundo, é uma pesquisa que eu tenho trazido comigo desde da minha experiência na França, em 2007, e que, enfim, já geraram uma série de trabalhos acadêmicos, sobretudo, né, a orientação de algumas dissertações e teses. Então, essa é uma linha que eu tenho trabalhado, né? Atualmente, ela está sendo mais diretamente fomentada por um projeto de pesquisa internacional dentro do grupo dos projetos do Horizon 2020, o H2020, que é um edital da Comunidade Europeia que tem financiado um conjunto grande de pesquisas e projetos relacionados à investigação do Atlântico. Então, eu estou envolvido com um grupo de colegas, né? A professora Marinei Scherer, do meu departamento, ela está coordenando uma das ações, mas outros pesquisadores, Tiago Gandra, o Luiz Conte, né, eles estão envolvidos nessa ação, e a gente está tentando integrar um conjunto de variáveis de modo a identificar, enfim, habitats ou biótopos do fundo marinho na escala do Oceano Atlântico. Então, é uma investigação muito interessante, está sendo um desafio intelectual grande, né? E como faz parte de uma rede ampla com países do mundo inteiro, está tendo a oportunidade de troca de ideias e de, enfim, desenvolver um esforço em torno de um tema bastante relevante, né? E relativamente desconhecido, né? A setorização do fundo oceânico numa escala, enfim, de bacia, integrando diferentes variáveis. Aí o outro pós-doc, o estágio sabático que eu fiz, foi na Universidade de Wollongong. Eu já havia começado a trabalhar com vulnerabilidade costeira, e o professor Colin Woodruff, ele aceitou me receber lá também para passar uma temporada, continuando um pouco nessa linha e me aprofundando em alguns aspectos metodológicos. Então, eu tive a oportunidade de conversar bastante com ele, né? O Colin, ele fez parte do capítulo de zonas costeiras do relatório do IPCC, que acabou recebendo o Nobel da Paz junto com o Al Gore. Então, ele é uma pessoa muito bem inserida, né, no meio acadêmico internacional, acabou ampliando muito a minha rede de relacionamentos e me permitiu desenvolver uma linha de pesquisa que também gerou uma grande quantidade de ações, né? Então, a maior parte das minhas publicações estão relacionadas à análise metodológica baseada em integração de dados espaciais para a detecção de setores mais vulneráveis do ambiente costeiro. Então, ele foi uma pessoa chave, né, e que, enfim, me estimulou a desenvolver uma linha que é a linha que está em paralelo, sendo, enfim, trabalhada por mim, né, junto com a geodiversidade. E muito recentemente, não é nem uma linha ainda, mas fruto dessa minha experiência na Itália, eu tenho começado, nesse aspecto, a professora Carla, que você conhece, também está envolvida e até liderando algumas ações. Comecei a ter algum contato com a análise de sequências sedimentares de áreas mais profundas, visando aí reconstruir a evolução paleoceanográfica de alguns setores, né? Os trabalhos que saíram esse ano se referem à Itália, mas existem alguns projetos aqui no Brasil também que eu tive um pouco de contato. Não é uma linha de pesquisa muito minha, mas como eu tenho essa
base sedimentológica na minha formação, né, eu tenho contribuído, tenho me divertido bastante fazendo esses trabalhos relacionados, enfim, à análise de diversos proxies, diversos descritores analisados, né, ao longo de uma coluna sedimentar, ao longo de um testemunho. Então, seriam essas duas as principais e uma terceira que está correndo aí pela lateral. Bacana, Jabas. Mas uma complementa a outra, né? E a gente consegue ver as interconexões e toda essa conectividade, né? Você falou primeiro do trabalho, né, no IFREMER, lá na França, que incentivou bastante essa questão da geodiversidade, né? Depois você foi para a Austrália com o Colin Woodroffe, inclusive você foi um dos responsáveis pela vinda do Colin para Santa Catarina. Eu estava lá nesse momento, então um professor do nível dele, como você disse, né, prêmio Nobel, e você fomentando, assim como outros professores, fomentando esse intercâmbio, e nós que estávamos lá, no meu caso eu era pós-doc, mas tinha doutorandos, tinha mestrandos, tinha alunos de graduação, podendo participar dentro dessas equipes multidisciplinares e interdisciplinares, né, como o LOC, que é o Laboratório de Sonografia Costeira que você coordena, sempre proporcionou, né, essas interconexões. Então, isso é muito importante e contribui diretamente para a formação de recursos humanos. E complementando a tua fala, né, então foi a partir dessas visões diferentes que você pode estabelecer a sua visão com essas influências. Então, acontece com todo mundo que está dentro da ciência e que tem a possibilidade de trabalhar dentro dessas equipes multidisciplinares. Então, esse é o papel fundamental que vocês vêm desenvolvendo aí há anos dentro do LOC, na UFSC, e outras pessoas também já deram relatos similares e o que ocorre em diferentes laboratórios nas universidades, tanto nacionais como as internacionais que já tiveram por aqui. Falando um pouco dessas suas áreas, já tem alguns projetos que você desenvolveu e que estão diretamente relacionados a essas áreas. Eu queria que você explicasse, né, como uma forma de divulgação da ciência, uma maneira mais simples possível e resumida, né? Por exemplo, avaliação integrada dos impactos dos perigos costeiros com base em modelos de análise espacial. Então, a gente está vivendo aqui constantemente perigos costeiros ou riscos naturais, como são as enchentes aí na Europa, que estão tirando vidas e casas e causando catástrofes. Temos outras catástrofes naturais que já ocorreram aí e foram amplamente noticiadas, né? E você tem uma área que atua sobre esses perigos costeiros, né, com base em modelos de análise espacial. Isso Continua, pois não. Não. Isso também já faz um link com aquele outro projeto que você levou para a Austrália para desenvolver no pós-doutorado, que é essa vulnerabilidade costeira, né, e respostas a esses, enfim, riscos, ou como que você resumiria esses trabalhos? Perfeito. O interessante aqui, embora eu tenha essas três linhas que eu falei que eu tenho trabalhado meio que em paralelo, o que as une, né, o que existe de comum entre elas, do ponto de vista metodológico, enfim, o uso de ferramentas de geoprocessamento, geomática, sensoramento remoto, né, na aquisição e na integração de dados, né? Então, é muito interessante ver que, fazendo uma conexão com aquilo que eu falei lá no começo, a minha experiência como funcionário do IAUSP nos primeiros anos, trabalhando junto ao laboratório de sensoramento remoto, me deu um instrumental que acabou sendo, enfim, transpondo todas as outras ações que eu fiz. Eu acho que o principal ponto de
de convergência, né, das coisas que aconteceram aí na minha carreira. E, particularmente, né, no que diz respeito à análise de perigos costeiros, do impacto de perigos costeiros, a análise espacial, o processamento de dados em sistemas de informação geográfica acabou se mostrando como a solução mais usual, mais eficiente de integrar dados de natureza distinta, né, de escritores de maior ou menor propensão de um setor da zona costeira de sofrer um impacto negativo a partir, enfim, de uma enchente, erosão costeira causados por tempestades, enfim, oceânicas ou devido à subida gradativa do nível do mar numa escala temporal mais ampla. Então, eu tive algumas oportunidades de testar diferentes metodologias que permitem a integração dessas variáveis, né, e o mapeamento, o diagnóstico de quais são as unidades ao longo de um certo setor aí da costa que podem estar mais expostas a algum tipo de impacto. E quando eu comecei a me aventurar por essa temática, isso começou em 2010, é uma coisa relativamente recente, estimulado aí por um projeto que eu me envolvi chamado RIMPEX Sul, né, que foi financiado pela FINEP, e que nos colocou, né, frente a esse problema, como está identificando, né, áreas que merecem uma maior atenção, né, por serem mais vulneráveis ou susceptíveis. E a gente usou uma metodologia bastante conhecida, desenvolvida pela Vivian Gornitz, lá nos Estados Unidos, o CVI, e vimos que tem uma série de aspectos que a gente podia avançar e fomos testando uma outra chamada, enfim, ao redor do tema de geoindicadores, e uma coisa foi puxando a outra. E, na verdade, o que eu descobri é que existe tanta incerteza quando você vai tentar integrar altimetria, geologia, geomorfologia, dinâmica costeira, e se a gente quiser variação de largura de praia, declividade de praia, tamanho de sedimento, se quiser colocar as variáveis sociodemográficas, então densidade populacional, renda, densidade de ocupação, enfim, né, é uma grande quantidade de descritores que têm que ser trabalhados de uma maneira um pouco mais estruturada do que muitos trabalhos fizeram no início. Então, eu acabei dedicando esses últimos 10, 12 anos da minha carreira a investigar diferentes modelos de vulnerabilidade costeira. E, é claro, alguns projetos eles subsidiaram, né, esse tipo de investigação, ora pegando aspectos mais dinâmicos e físicos, ora buscando, enfim, elementos mais de caráter socioeconômico demográfico, às vezes tentando integrar esses dois. Alguns projetos foram desenvolvidos numa escala estadual, né, então para Santa Catarina inteira, outra na escala de uma praia, e é claro, mudam os descritores, mudam as variáveis que você vai utilizar, muda a forma de integração no modelo. No momento, inclusive, tem uma aluna minha de doutorado que está trabalhando numa escala nacional, então fazendo uma análise da vulnerabilidade social, né, mais especificamente a partir de dados censitários, mas usando técnicas bastante modernas, baseadas em análise estatística e análise espacial, para fazer esse mapeamento ao longo de toda a costa, né? Então, esses projetos eles se articulam em torno dessa tentativa de busca, né, de uma estratégia analítica que permita a gente reconhecer áreas que estão mais ou menos propensas a serem impactadas devido à ação dos perigos costeiros, né? E enfim, é um trabalho um pouco sem fim, né? A gente tem muita dificuldade de validação desses modelos, né? A gente só pode validar depois que acontece um evento. A gente fala, estava previsto que aqui ia ser ruim, foi ruim mesmo, então a coisa funcionou, mas os eventos eles são distintos, né? Também a gente, num desses trabalhos que foram publicados, a gente vê se a ondulação que causou uma erosão instantânea forte numa área, ela veio no caso de Santa Catarina, de leste, ou de nordeste, ou de sudeste, ou se foi um evento, né, isolado, se foi um evento que depois de uma semana veio outro, quando o perfil de praia já estava instável, ou depois veio um outro, a reação é completamente diferente, as vulnerabilidades elas se distribuem ao redor disso. Então é um desafio intelectual bastante grande. Eu tenho me divertido bastante fazendo essas pesquisas, porque ela não tem a preocupação de gerar
um diagnóstico diretamente vinculado à tomada de decisão, né? Esperamos que possa balizar, né? Mas ele ainda está numa fase de exercício intelectual, né? Então, muitos desses projetos eles estão envolvidos nisso, e um deles, que a gente conversava antes da gravação, né, é mais voltado a sistemas lagunares, que eu comecei a desenvolver nesse período lá na Itália. É isso, né? Que eu queria pegar desculpa te diga lá, então. Mas é isso que eu queria pegar o gancho para esse projeto dos sistemas lagunares, né? Relacionado principalmente com a subida do nível do mar, né? E quando a gente fala, quando a gente ouve, né? Não, ainda nós estamos aí num processo de amadurecimento intelectual. Para nós que somos pesquisadores de centros de pesquisas, enfim, isso não soa muito bem. Para a sociedade, às vezes, que não está acostumada com ciência, mal sabe o que é, às vezes parece uma coisa abstrata demais. O pensamento pode ser abstrato. Mas, se você trouxer para algumas questões mais imediatistas, como mudanças climáticas, alterações climáticas, a subida do nível do mar e as mudanças nos padrões de ondulação, de vento, de dinâmica de erosão da praia, né? Em cidades como Salvador, extremamente populosas, mais de 1 milhão de pessoas vivendo muito próximas à zona do espraiamento, né? Isso tem proporções a curto, médio e longo prazo que a gente ainda não conseguiu, o mundo inteiro ainda não conseguiu mensurar. Mas esses impactos, eles vêm acontecendo, a frequência desses, como você coloca ali, perigos costeiros, vem aumentando, e existe uma preocupação crescente dos pesquisadores se focarem em ter essas reflexões intelectuais, como você colocou, né, para tentar aí dimensionar métodos que consigam, com mais acurácia, se aproximar do que as transformações do planeta tentam, né? Que é uma coisa utópica, obviamente, né? O planeta é uma coisa gigantesca. Mas, Jarbas, você fala em análise espacial aplicada à avaliação dos impactos de subida do nível do mar em sistemas lagunares. Então, Ilha de Santa Catarina, por exemplo, é famosa, a Lagoa da Conceição, é um ambiente lagunar, né? Nós temos outros ambientes lagunares, você citou a Baixada Santista, né? Então, o Santos, São Vicente é uma ilha, então tem o sistema lagunar, Ilha Comprida, Cananéia, todo aquele complexo, então é um grande sistema lagunar, a própria Baía de Todos os Santos, aqui em Salvador, é um sistema lagunar, enfim, nós temos tantos sistemas lagunares. O que vocês objetivam nesse projeto e quais seriam as expectativas, assim, as hipóteses principais? Então, isso é interessante, porque assim que eu cheguei em Santa Catarina, eu dizia, a gente tinha muito pouca tradição e infraestrutura voltada a pesquisas do ambiente marinho costeiro. E como eu estava vindo de um mestrado que foi lá em Cananéia, né, no sistema lagunar, e aqui começou a haver um foco no desenvolvimento de atividades de cultivo de camarões marinhos, né, que se localizavam na margem desses sistemas em Santa Catarina, na região de Laguna, Ibiraquera, Barra Velha, um pouco mais ao norte. Então, eu tinha um expertise em levantamento de dados sobre lagunas, havia um interesse de vários grupos, né, era um esforço interdisciplinar de desenvolvimento do cultivo de camarões, né? E eu acabei tendo essa oportunidade através de um outro colega, o professor Eupídio Beltrame, que infelizmente já nos deixou, mas chegou a participar de algumas abécuas com seus trabalhos. Ele foi me orientando de doutorado, embora fosse um professor já bastante tradicional aqui na universidade, com muita história.
Mas, enfim, eu comecei a fazer uma série de pesquisas em sistemas lagunares, mas eram mais descritivas, eram mais de levantamento, porque existia muito pouca informação a respeito da distribuição sedimentar e do comportamento hidrodinâmico desses sistemas. Então, essa foi uma fase inicial, né, que, por ser mais descritiva, acabou nos gerando um impacto muito grande na minha produção científica formal, mas gerou um grande volume de dados que eu estou com o projeto de retomar nesses próximos anos. E depois que eu comecei a trabalhar com vulnerabilidade, né, eu percebi que a grande maioria dos modelos de vulnerabilidade costeira que estão aí disponíveis, eles foram aplicados a praias expostas, ambientes de alta energia, né, havendo um esforço investigativo muito restrito para sistemas semi-abrigados, baías ou enseadas mais fechadas, né, e sistemas lagunares e estuarinos. Então, me pareceu ser uma boa oportunidade de estar integrando esse meu conhecimento de, enfim, dinâmica lagunar, né, e vulnerabilidade costeira, né, e um das ações minhas lá na Itália foi exatamente ir um pouco mais a fundo nisso, porque a sede do ISMAR, que é o Instituto de Pesquisa que eu me vinculei, é em Veneza, né, embora eu tivesse ficado em Bolonha, que é onde está o grupo de geologia marinha. Mas eu tive contato, inclusive acompanhei um fenômeno de aqualta que teve em 2019, que foi o segundo maior registro de inundação em Veneza, né? Avaliei todo o sistema de alerta deles, o sistema que eles terminaram de implantar há pouco, daquela barragem que sobe, né, na iminência de uma maré, enfim, extrema, né, e a ideia foi realmente um pouco mais a fundo, num ambiente que não tem ondas oceânicas agindo, que acaba estando exposto a um outro conjunto de processos, enfim, costeiros dentro d'água, né? Então, esse é o grande objetivo dessa pesquisa, né, que está começando a gerar alguns frutos interessantes, né, na qual estamos tentando identificar quais são unidades ao redor desses grandes sistemas que estão mais sujeitos, sobretudo, a processo de inundação, um pouco de erosão também, né? Na praia tende a ser um pouco ao contrário, mais erosão e menos inundação como o problema mais crítico, né? E que, como você disse, existe uma grande quantidade de assentamentos urbanos, né, ao redor desses sistemas, né? Uma diferença importante entre as duas abordagens é que, no caso de sistemas lagunares, a gente tem que se valer de uma maneira bastante direta de estratégias de análise numérica, né, para poder prever comportamento de correntes e circulação, né, e também a geomorfologia costeira ela acaba sendo fundamental para indicar quais são as áreas mais ou menos inundáveis. Então a ideia é essa, é tentar também desenvolver uma metodologia um pouco mais direcionada a esse tipo de ambiente que tem um caráter distinto dos ambientes expostos, que foram os mais investigados até o momento quanto à sua vulnerabilidade. Bacana. Antes de eu te perguntar do terceiro projeto aqui, que é muito interessante e relevante, mas está mais ligado ao ambiente marinho já, né? Eu queria que você falasse ainda dentro desses sistemas lagunares, por exemplo, para mim está bem claro a importância social, mas existe aí, dentro da tua visão de coordenador, de participação de grupos e dessa experiência, quais seriam as principais importâncias sociais e, principalmente, o grupo que você trabalha, se você está vendo a interação entre gestores e tomadores de decisão no nível municipal e estadual, envolvendo as secretarias, se eles utilizam desses dados, se eles questionam sobre, fazem provocações sobre isso, sobre esses resultados, e se isso tem sido, na tua experiência, incorporado, por exemplo, em planos de manejo, planos de gestão do território, enfim. Mas não a nível federal, a nível municipal e estadual, principalmente. Sim.
Sim, entendi. Não, é interessante esse ponto, né? Porque, enfim, a zona costeira ela acaba sendo extremamente atrativa, né, para o ser humano já, enfim, se você quiser, alguns milhares de anos, e a pressão de ocupação da zona costeira ela é enorme, ainda mais após os anos 50, quando se criou também uma cultura de turismo, de segunda moradia. Então, a gente tem uma grande quantidade de pessoas que frequentam, que depende economicamente dessa unidade espacial, né? Nas zonas mais expostas de praias, né, muito vinculado ao turismo e ao lazer, e nesses sistemas abrigados que a gente comentava, lagunas, estuários, né, uma função talvez mais econômica ligada à atividade portuária, algumas atividades, alguns campos industriais, né, como em Joinville, Cubatão, que se localizam, né, no fundo de um sistema estuarino lagunar, né? Então não há dúvida que para a sociedade, né, o conhecimento do funcionamento desses sistemas é fundamental. E aí é muito bem colocado por você, seria desejável que o conhecimento que é construído a partir das atividades acadêmicas, né, das investigações científicas, ela fosse repassada para o poder público, de modo a gente ter a implantação de uma série de ações que fossem, de certo modo, norteadas, balizadas pelo conhecimento estabelecido sobre o funcionamento, enfim, do sistema que vai sofrer algum tipo de intervenção. Infelizmente, eu tenho uma visão um pouco pessimista, né, dessa conexão, dessa comunicação entre poder público e academia aqui no Brasil, né? A gente vê que em outros países, eu tive a oportunidade, né, como eu disse para você, de trabalhar em alguns locais diferentes, há um requerimento quase que contínuo, né, da informação gerada pela universidade, pela academia, né, para subsidiar tomadas de decisão, né, porque, enfim, existe uma clareza de que há um papel investigativo, há um papel executivo, né, e que esse diálogo é absolutamente fundamental. Lá na Austrália tem uma série de simpósios no equivalente ao estado de New South Wales, que eu participei, que é absolutamente fantástica. É um evento científico, mas fomentado por secretarias municipais do meio ambiente, se você quiser, é claro, uma secretaria estadual, né, estando aí gerenciando isso. E ele fica migrando. É quase uma feira de ciência, mais patrocinada pela prefeitura, vamos dizer, para colher talentos ou colher ideias, né? Isso é uma analogia muito boa, é mais ou menos isso, sim, né? E é claro, como todo evento, a gente deve falar sobre a Abequa depois, é um ponto de encontro, né? Quando um secretário municipal de meio ambiente de uma pequena cidade costeira sabe que tem um pesquisador de uma universidade naquele estado que trabalha com o tema, sei lá, replantio de vegetação em dunas, que é de interesse para ele, então ele vai, se aproxima, e eles fomentam a pesquisa. Uma coisa muito legal que eu vi, nos dois institutos de pesquisa na França e na Itália, eles captam projetos, né? Eles não são universidades, então eles captam projetos, muitos deles do poder público, né? Que quer entender como alguma coisa funciona para tomar alguma decisão. Mas no caso de Wollongong, é uma universidade, e o que acontece é que essa secretaria, esses órgãos públicos, eles sugerem temas de pesquisa para equivalentes aos nossos trabalhos de conclusão de curso, trabalhos de finais de graduação. Então, lá na universidade, eu lembro que me mostraram uma lista, olha, esse ano, né, o governo de New South Wales e dos municípios, eles têm esses temas que eles gostariam que alguém estudasse, porque pode ter uma aplicabilidade direta, né, nas necessidades deles. E eles colaboram, claro, não sempre eles têm recursos, né, eles facilitam o transporte, deslocam a viatura para o aluno fazer coleta, consegue, enfim, pagar alguma ajuda de custo, alimentação, ou seja lá o que for, para poder estimular que aquela pesquisa seja desenvolvida, né? Isso é uma coisa... Além, claro, que o nome do estudante vai estar circulando na secretaria, exato, tal,
e pode ser uma porta de entrada para o mercado de trabalho, né? E no sentido contrário também, o estudante sabe que vai estar fazendo uma coisa que tem uma aplicabilidade, que tem um suporte oficial, ou seja, ele não está fazendo diletantismo desconectado da realidade, ele está fazendo algo que ele tem uma perspectiva de aplicação. Então isso é muito interessante, é claro, se isso acontecesse no Brasil, ia ser ótimo, a gente teria um diálogo muito bem estabelecido, né, entre essas partes e que, é claro, poderia ser uma ação duradoura. O que acontece aqui, esse é o meu lado mais pessimista, é que a gente tem uma estrutura administrativa que ela possui muita descontinuidade, né? A gente sabe que toda vez que muda o governo, né, mudam, enfim, programas e projetos, às vezes programas grandes que já houveram investimento aí de alguns milhões de reais, né, sobretudo a nível federal, eles são descontinuados, porque a nova equipe que assume um ministério, ou uma secretaria, no caso do Estado, ela tem outras prioridades, outros compromissos de campanha, né? E a gente acaba tendo iniciativas muito interessantes que talvez estivessem começando a dar resultado, porque você sabe, né, o tempo acadêmico é diferente do tempo administrativo, o tempo de uma pesquisa é diferente do tempo, né, de uma intervenção real no espaço, né? Acaba tendo descontinuidade. Então, essas quantas e quantas pesquisas a gente não conhece, né, de grande qualidade, projetos que foram parcialmente realizados, foram realizados e depois não tiveram nenhum tipo de continuidade, né, do ponto de vista de serem implementados, porque houve uma mudança, né, quando troca um governo, troca o secretário, o diretor, o gerente, o chefe, né, e as coisas todas mudam. Então, o que a gente precisaria ter de maneira muito clara é uma maior autonomia para essas agências, como acontece com a NOAA, por exemplo, né, voltando ao nível federal, né, muda o governo, tem alguma interferência, mas nunca se desmonta, né, os programas que estão sendo tocados por essa agência. Aqui a gente já vê que o INPE já não tem essa autonomia, né, a interferência começou a ocorrer no momento em que, enfim, o governo achou que não era interessante essa linha que estava sendo, enfim, desenvolvida. E a nível estadual e a nível municipal acontece a mesma coisa. Mesmo ritmo, né? Só concluindo, eu não me furto, né, em modo algum, e fico muito feliz quando sou convidado para dar, enfim, algum palpite a respeito das coisas que eu tenho conhecimento. Então, participei já de algumas palestras em grupos de trabalho ligados ao município, ao estado, mas sempre tentando mostrar esse lado acadêmico, né? Eu tenho menos facilidade de interagir dentro de programas que são mais aplicados, porque eu desconfio que muitas vezes não vai chegar ao final por causa dessa descontinuidade administrativa que é típica aí de países como o nosso. Exatamente. Essa descontinuidade já foi questão aqui de reflexão dentro do nosso canal, né? Que é uma pena nós termos programas descontinuados, não temos programas de Estado, nós temos programas de governo, né? Então essa diferença é muito, muito ruim. Então, indo profundo para o mar, né? Abrindo um pouco aí, seguindo em direção ao azul, você coordenou, integrou e ainda desenvolve trabalhos relacionados ao INCT Marcoi, né? Um foi a oceanografia integrada e usos múltiplos da plataforma continental e oceano adjacente. Centro de Oceanografia Integrada, você coordenou aí uma subrede que é a geodiversidade. Eu até participei de uma das campanhas, né, que vocês me convidaram gentilmente e foi ótimo, apesar de que sabemos que no mar as coisas não saem totalmente como planejados, então sempre tem um problema com o equipamento, enfim, mas foi uma experiência muito interessante e queria que você desse um apanhado geral sobre essa ideia da oceanografia integrada e usos múltiplos da plataforma continental e oceano adjacente, mas principalmente falasse dessa sua área de geodiversidade, que você começou lá na França a desenvolver esse pensamento, né, e está trazendo até agora com aí a geodiversidade, entendendo como geohabitats, enfim, como que está essa evolução dessa linha de investigação?
Ok. O INCT é um exemplo daqueles programas que são, enfim, excelentes iniciativas e que acabam tendo algumas descontinuidades, né? Ele faz parte o Marcoi, ele faz parte da rede de INCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que foi implementada pelo CNPq há muito tempo atrás, alguns anos já, né? E que previa receber um volume grande de recursos, né, para desenvolver ações específicas, né, criando assim centros de excelência interinstitucionais, né? A ideia foi implantada. E só lembrando, se não me faz errado, são apenas 3 INCTs para a zona costeira e marinha. Os outros INCTs eles abordam outras questões, mas para a zona costeira e marinha voltadas a processos de geodiversidade, oceanografia, enfim, são 3 INCTs. Exato, né? E integrando mais o pessoal do Sul e o Sudeste, né? Esse INCT Marcoi, né? Tem outro que é coordenado pelo professor Brandini, outro pelo professor Landim, se eu não me engano, são os 3 que foram, enfim, implementados, mas sofrendo descontinuidade de repasse de recurso, de políticas do CNPq, né? Algumas ações previstas, elas foram desenvolvidas com muito esforço dos pesquisadores que obtiveram recursos de outros projetos, aportaram infraestrutura para permitir que as ações fossem levadas adiante. Então, cai um pouco nessa conversa nossa de descontinuidade administrativa, né, que muitas vezes prejudicam planos que têm uma perspectiva de longa duração, de serem desenvolvidos, né, na forma de um programa, enfim, que não é instantâneo, mas da criação, né, de uma rede de expertise, que é a ideia do INCT Marcoi e dos demais também. E no caso do Marcoi, um dos projetos, dos subprojetos, é esse de geodiversidade e biodiversidade, né, onde a ideia básica foi tentar mostrar que existe uma relação, sobretudo em relação, né, à camada de fundo, né, eu costumo chamar de camada bêntica, né, uma relação direta entre o suporte fornecido pelo substrato para o estabelecimento de comunidades, enfim, né, da fauna bentônica. Então, o professor Paulo Lana, ele participou no desenvolvimento, na concepção desse subgrupo, né, com aspectos mais biológicos, eu com aspectos mais abióticos, e a ideia foi essa mesmo, né? Em diferentes escalas, a gente está buscando, né, entender o substrato marinho como uma camada limite do oceano que provê, né, um conjunto de condições particulares, né, do ponto de vista ecológico e também, né, se a gente for imaginar, integrado diretamente com a oceanografia química, com a oceanografia física, porque é a exposição a diferentes, enfim, intensidades de corrente e a composição química, geoquímica do sedimento que vai acabar criando essas unidades, né? Enfim, uma das formas de se referir a elas seria unidades da paisagem de fundo, né? E que se diferenciam e que são absolutamente fundamentais se a gente for imaginar a perspectiva de uma gestão, né, por exemplo, de unidades de conservação. Né? Uma figura que eu sempre chamo a atenção é quando a gente olha um mapa que pegue, enfim, as massas aquáticas, oceânicas. Em geral, o oceano ele é uma área pintada de azul, né? E isso nos dá uma sensação de homogeneidade que não existe na realidade. Eu estou vendo aí atrás de você, né? Você tem um quadro que mostra enfim, o fundo marinho do ponto de vista da variação batimétrica, né? Dá para ver aí a dorsal mesoatlântica muito bem sinalizada. Então, um dos elementos que faz com que a gente tenha um fundo marinho heterogêneo é o relevo, mas a distribuição sedimentar também é heterogênea, né? Você que também é da área de geologia marinha, né? Enfim, a gente tem o domínio de areias próximo à costa de origem continental, em direção ao oceano a gente passa a ter já sedimentação pelágica, enfim, lamas vermelhas, vasas de foraminíferos, radiolários, ou seja, a gente tem uma diversidade enorme. E se a gente for pensar numa escala de detalhe também, né? Pega a plataforma continental de Santa Catarina ou de São Paulo, que já foram, e Rio Grande do Sul também, relativamente bem mapeadas, a gente vê que tem manchinhas, né, com várias características sedimentares. Se a gente for pensar em termos de corrente também, a gente tem uma convergência de correntes junto à costa,
muitas vezes que tem um sentido variável ou que tem um padrão mais unidirecional, como aqui em Santa Catarina, que costuma ser de sul para norte, inclusive com a influência da água do prata, em várias pesquisas foram feitas nesse sentido. Quanto à extinção da luz, igualmente, a gente vai ter zonas que vão receber luz no fundo, então a gente vai ter a possibilidade, enfim, da produtividade de macroalgas presas a algum substrato, por exemplo, enquanto algumas zonas não. Ou seja, existe uma infinidade, né, de características, né, que vão fazer com que a gente tenha um fundo diferenciado. E esse fundo, é claro, ele vai estar dando suporte ao estabelecimento de hábitats, e se a gente vai querer desenvolver alguma atividade econômica, exploração mineral, né, por exemplo, ou a gente quer ter uma unidade de conservação gerida de forma eficiente, a gente vai ter que identificar quais são as manchas mais, enfim, expostas, né, ao ambiente, ou seja, as que, isso dentro da ecologia da paisagem, as que possuem, enfim, áreas menores, as que possuem um perímetro, enfim, mais sujeito à competição, enfim, com áreas do entorno, a que possuem um formato mais regular, ou seja, existem alguns descritores que mostram que a gente tem possíveis sensibilidades distintas para unidades que possuem características particulares. Então, é nessa linha um pouco que o INCT começou a trabalhar no grupo de biodiversidade. Aquela pesquisa que você participou, né, na plataforma continental, foi exatamente uma zona onde você tem um terraço, uma quebra no padrão batimétrico, possivelmente associado a um nível de estabilização do mar pretérito. Essas coisas são bem descritas pelo professor Irã, também aí um habitué da ABECO, e que mostram que a gente pode estar enxergando o fundo marinho como um ambiente dinâmico, né? Cheio de variabilidade, heterogêneo, e um pouco essa cultura que a gente tentou passar através de algumas ações vinculadas ao INCT. Bem simples, tá certo. Jarbas, você elucidou vários aspectos aí relacionados à complexidade que é se estudar a geodiversidade e a biodiversidade do fundo marinho, né? Foi o exemplo que você mais se prendeu do fundo marinho. E você também falou que você estava na criação do curso de oceanografia da UFSC. Mas também você participou da criação e é um dos membros permanentes do programa de pós-graduação em oceanografia da UFSC também. Resumidamente, qual o objetivo do programa, as áreas de concentração, né? Por que resumidamente? Porque todas as informações do professor Jarbas Bonetti vão estar na descrição do vídeo, a instituição, o programa de pós-graduação, o link para o currículo Lattes. Então, quem estiver assistindo, estiver gostando ou alguma outra curiosidade, queira entrar em contato com o professor Jarbas Bonetti, as informações estão disponíveis no link da descrição aqui, e aí rapidamente vocês conseguem localizar pela internet e entrar em contato, né, com o nosso entrevistado. Então, como que funciona o programa de pós-graduação em oceanografia? E a tua área de orientação? Certo. Não, o programa ele é relativamente jovem, né? Eu oriento tanto pela geografia quanto pela oceanografia, né? E a oceanografia, ela tem, por enquanto, apenas o mestrado, né? Nós chegamos a montar o projeto de doutorado, né? Estamos esperando uma oportunidade para submeter a apreciação da CAPES, né? E ele no início, ele se dividiu em duas áreas de concentração, né? Ou melhor, duas linhas de pesquisa, numa área de concentração só, que é a oceanografia, uma mais voltada a ambientes oceânicos, outros ambientes mais costeiros, né? Então, durante alguns anos e até o momento, ele funcionou assim, e recentemente a gente deu uma reorientação. Então, as linhas de pesquisa, elas estão associadas a algumas afinidades temáticas, né? Oceanografia física, química e geológica ao redor de uma mesma linha, mas com a componente de usos também, né? Tem um elemento antrópico permeando muitas vezes a investigação dessas áreas da oceanografia, e uma outra que tem um caráter um pouco mais biológico, ecossistêmico, que também tem a componente antrópica. Eu estou vinculado à primeira, né?
onde oriento, enfim, pesquisas vinculadas diretamente à investigação integrada, holística do fundo marinho, né? Então, tentando identificar essas unidades que caracterizam a geodiversidade em diferentes escalas espaciais. E também, é claro, né, em vulnerabilidade costeira, né, eu tenho vários alunos que já desenvolveram seus mestrados, né, tentando identificar ou setores distintos ou trabalhar em escalas complementares e, é claro, muito vinculado ainda, como eu disse há algum tempo atrás, ao desenvolvimento de metodologias, né? Recentemente, esse ano, teve uma pesquisa que foi desenvolvida que integra muito bem, né, uma abordagem um pouco mais física, hidrodinâmica, com uma geológico-costeira, né? E é mais ou menos dessa linha que tem me atraído essas pesquisas, né? Buscar desvendar formas de representar as áreas mais ou menos vulneráveis e susceptíveis. Bacana. Jarbas, eu tenho que agradecer você, né? A gente já vai partir para as perguntas finais do programa, mas eu já tenho que te agradecer pela presença, né? Eu agradeço duplamente por mim mesmo, pelo tempo que convivemos lá no LOC. Para mim foi uma experiência de muito aprendizado. Eu gosto muito de você e da Carla, então deixo o registro aqui que vocês sempre foram pessoas muito importantes que fizeram parte aí da minha caminhada acadêmica e pessoal, então já deixo esse abraço. Eu agradeço pela sua disponibilidade em estar nos dando essa entrevista aqui no canal da Beco a Consciência, muito importante também para auxiliar nessa divulgação científica. Para chegarmos aí nas questões finais, qual é a importância da BECOA para você e da década dos oceanos? Lembrando que, em 2022, nós iremos realizar o Congresso da BECOA aqui em Porto Seguro, na Bahia, presencialmente, cujo tema é a década dos oceanos. Então, qual a importância da BECOA e da década dos oceanos? Não, perfeito. Primeiro, dizer que o sentimento é recíproco, né? Eu fico muito feliz, como eu disse no início, de estar aqui conversando com você. Já cometo uma indiscrição, quem não sabe, o filho do Ricardo Miguel nasceu lá em casa, né? O Ricardo ele fez a gentileza de tomar conta da nossa casa enquanto ele era bolsista de pós-doutorado, enquanto a gente estava no exterior, né? Então teve uma história, inclusive, que envolve o relacionamento familiar, né? Muito agradável e é ótimo a gente estar podendo bater esse papo aqui publicamente, enfim, está externando essa nossa amizade, né? Um bate-papo descontraído, coisas que nós estamos falando aqui são coisas verdadeiras, né? Então, o Miguel nasceu na UFSC, no Hospital Universitário da Universidade, que excelente, e se mudou, logo depois que nasceu, se mudou para o LOC, né? Porque a sua casa não deixa de ser uma extensão do LOC, então, bacana, é isso mesmo. Não, legal. Mas, enfim, começando pela década dos oceanos, né? Eu gosto muito dessas iniciativas, dessas efemérides, porque elas permitem que haja uma convergência de, enfim, ações e de pensamentos ao redor de um tema específico, né? Muitos dos meus colegas que já passaram aqui pela sua série de entrevistas ressaltaram a importância dos oceanos e, sobretudo, o impacto que eles têm sofrido, né, a partir de um uso talvez não carinhoso por parte do ser humano, né? Então, desde as questões relacionadas à regulação climática, né, promovida pelos oceanos, até a questão de microplásticos em ambientes marinhos, né, a gente tem um conjunto de preocupações que têm sido externadas há muito tempo, mas a década dos oceanos ela permite que a gente tenha um holofote sobre essas questões, né? Isso é muito importante, porque faz com que, enfim, a mídia e, por extensão, a sociedade tenham também, dentro das suas preocupações cotidianas, algumas que são colocadas pelos problemas detectados, enfim, pela comunidade científica. Então, eu vejo duas funções que essas décadas
que são propostas, elas trazem, né? Primeiro, criam oportunidades de estabelecimento de redes de pesquisadores, a gente encontra alguns colegas, algumas afinidades, existem oportunidades de investigação, né, sobretudo dentro de uma perspectiva mais integrada, que a gente consegue desenvolver. Como eu disse, na Europa tem vários projetos dedicados atualmente à investigação do Oceano Atlântico, e a Década dos Oceanos está estimulando esse tipo de parceria, e existe o projeto de se mapear até o final de 1932, né, todo o fundo marinho, né? Então existem iniciativas que são estimuladas pela presença da década, mas também, né, existe essa componente de em inglês o pessoal usa literacy, né, de tentar criar uma cultura, de repassar informações, de promover, né, o conhecimento, a educação oceânica, o que, enfim, é muito importante, porque que traz essa integração, né, da sociedade ao problema, e, né, algo que talvez nesses últimos anos a gente tenha que a gente percebeu que tem que se esforçar mais, que é na divulgação científica, né, em várias esferas, né, da vida cotidiana, muito forte no Brasil, mas em outros países também, a gente vê que a ciência não tem sido levada não tem sido dada tanta importância quanto ela mereceria em algumas tomadas de decisão, ou seja, existe um conhecimento estabelecido em relação a várias coisas, peguemos vacina, que é um exemplo do momento, né, e que não necessariamente é a ciência que está balizando um pouco a percepção da população a respeito dos benefícios de se vacinar. Então isso é um pouco falha nossa, de não estar, talvez, divulgando de maneira mais regular e mais objetiva, né, como é que se constrói o conhecimento científico, né, e na Década dos Oceanos a gente tem como mostrar isso, né, especificamente em relação ao tema. Então eu vejo, enfim, como uma oportunidade muito grande da gente estar desenvolvendo, enfim, novos conhecimentos e também promovendo a divulgação da ciência, a inserção da sociedade no cotidiano aí da produção do conhecimento científico. E a ABECO escolheu, é claro, um tema muito interessante para poder fazer a sua próxima edição, né? Você me pergunta a importância da ABECO, eu acho que a ABECO é a instância, né, que mais influenciou a minha carreira, né, pela quantidade de pessoas, né, que fazem parte, ou que, enfim, já transitaram pela ABECO e que acabaram virando fontes de inspiração ou parceiros de pesquisa. Como eu disse, muitos deles já passaram aí pelo programa, e eu até, enfim, tô dando uma olhada aqui, é um número grande de colegas, né? Angulo, o Elírio, o Giannini, o Michel, o Poletti, o Lápis, o Guto Schettini, o pessoal do laboratório mesmo, o Pedro, o Klein, a Carla, ou seja, existe o Norberto Horn, uma grande network minha vinculada à ABECO. E dos 17, né, eventos que já ocorreram, né, eu tenho trabalhos, eu fiz um levantamento antes da entrevista, eu tenho trabalhos em 10 deles, né, ou seja, eu fui em quase todos esses 10, né, mas eu sempre busquei na ABECO uma fonte de inspiração, né, para o desenvolvimento das minhas pesquisas e uma vitrine para a divulgação, né, do que eu desenvolvi, além de colaborar, né, também na revista da ABECO, né, na Quaternary Environmental Geosciences, com algumas publicações, com algumas revisões, né? Então, de todas as sociedades científicas, eu sou sócio da ABECO desde 1990, ou seja, não paguei todas as anuidades, não deixa o Angulo ver essa parte do vídeo, né, porque depois ele vai puxar a minha orelha. Mas ele está dando descontos, inclusive, para qualquer um. Para inadimplentes, né? Uma anistia para os. Tem um negócio, eu já ouvi até algo assim. Então, entre em contato com a Secretaria da ABECO, regularize os seus pagamentos. Corra lá que tem uma oportunidade imperdível. Mas eu sei que a ABECO também ela lança talentos musicais. Que história é essa, antes de você deixar uma mensagem final?
Não, isso é uma coisa, é uma história interessante, né? Na Beco de Imbé, de 2001, né? Foi feita num ambiente muito informal. Aliás, um modelo que eu gosto muito de evento, que as pessoas se isolam, né, em algum um hotel fazenda, algum local assim, foi o que aconteceu lá em Imbé, né? Tinha um palco, foi contratado um grupo de música tradicional gaúcha, ficaram, enfim, alguns instrumentos lá, só que no final acabou acontecendo uma jam session, né? Que tem uma foto histórica que eu vou tentar resgatar, né? E que, enfim, o Patrick Hasp, o Nelson Gruber e eu fizemos uma palhinha lá, né? E enfim, né? Já de uma maneira bastante improvisada e informal, né? Tentamos animar um pouquinho, né? O evento que aconteceu naquele ano. Então, tem alguns talentos musicais perdidos aí entre os quaternaristas que merecem ser resgatados, né? E um deles eu acho que enfim, essa musicalidade, né, que faz parte aí do nosso grupo e é claro, né, da alegria, né, de estar num ambiente mais descontraído com colegas se encontrando para falar sobre ciência, mas também para poder falar sobre as coisas do cotidiano. Isso. Gentilmente, nós vamos terminar o programa hoje com uma palhinha do professor Jarbas Bonetti aqui. Mas, para finalizarmos, Jarbas, deixe uma mensagem final. A mensagem acho que vai ser um solinho que eu vou improvisar aqui na guitarra, porque no ambiente onde eu estou trabalhando na pandemia, ficam os meus instrumentos também. Então, minha mensagem final é de vida longa e próspera para a Beco, né? Eu lembro o quanto me estimulava ver, enfim, a interdisciplinaridade dentro do quaternário, vendo palestras de glaciologia, neotectônica, arqueologia, né? E espero que os jovens aí se estimulem com essa série de eventos e que continuem por muito tempo. E como mensagem final um pouco mais informal, relembrando os meus tempos mais jovens na Beco, vou fazer um barulho aqui. Tá 10 graus lá fora, meus dedos estão duros, eu vou errar um monte de nota, mas vale pela diversão. Deixa eu colocar um playback aqui. Seguimos em frente,